Eu sou a doutora Deise Neves do programa De Corpo e Alma. Assista o nosso programa na TV Relacionamento. Beijo pra você lá. Olá, internautas. Iniciamos mais um programa Você é Top. O programa está ultra top hoje porque nós temos aqui uma profissional de primeira grandeza. E ela vai ter um programa aqui na TV Relacionamento. Doutora Deise, muito obrigado, viu? Obrigada. Deise Neves, né? Gratidão por ter vindo lá do estado de Minas Gerais para nos brindar aqui com os seus conhecimentos, com a sua simpatia e com sua energia radiante. Obrigada. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. A TV Relacionamento ela tem tantos telespectadores, apresentadores. Eu fico honrada de ter essa oportunidade de aparecer aqui para tantas pessoas, uma produção de tanta qualidade, né? E abrir essas portas. Eu vou ficar eternamente agradecida. Olha, nós estávamos com poucas estrelas, mas agora a gente vai ter uma constelação. Obrigado. Vamos aumentar essa audiência, né? Tá perfeito. Doutora Deise, como vai chamar o seu programa? Ele vai chamar de Corpo em Alma. É uma referência ao corpo, né? Porque eu sou nutricionista. Sim. E eu acho que falar do corpo, né? Ele é muito importante, né? Porque a gente tem toda uma fisiologia corporal, temos nutrientes, composição, né? Um metabolismo que acontece na gente. Mas nada disso seria necessário se a gente não tivesse uma alma habitando esse corpo, né? Então, a nossa casa é o corpo e a nossa alma, a gente vai falar muito. E esse programa, ele tem a intenção de ouvir algumas histórias. Eu acho que muitas pessoas têm muitas histórias interessantes para falar em relação ao corpo, ao que aconteceu na vida delas para que elas atingissem o corpo que têm, né? Qual a relação dessas pessoas com a comida, né? Como a comida gira em torno, né, da sobrevivência, né? Muitas pessoas têm uma relação muito positiva com o corpo, né? Mas nem todo mundo tem essa mesma relação, né? Então é importante a gente falar nisso. E falar também, no nosso programa, a gente vai falar também sobre o bem-estar. Ok. Né? E eu acho que você também, né, Kendi, é uma pessoa que também está preocupada com o bem-estar, né? Sim. Das pessoas e leva isso com muita qualidade para a TV, para a internet, para os apresentadores. Então, acho que falar desse bem-estar que pode ser gerado através do corpo, da alimentação, de técnicas terapêuticas, né? Então, a gente buscar compartilhar essas histórias de pessoas, né? Quero escutar muitas pessoas, quero conhecer pessoas que investiram na vida, no bem-estar, né? Quero conhecer métodos, produtos que levam bem-estar, quero conhecer clínicas que trabalham com bem-estar, né? Spa, eu acho que tem muita coisa boa que merece ser divulgada, que tem muita qualidade, tem ciência, tem pesquisa por trás e merece essa atenção, esse carinho nosso. Doutora, olha, eu fiquei muito feliz com o título, porque para mim, corpo e alma, ele remete a uma palavra chamada equilíbrio. Equilíbrio e flexibilidade. E esse equilíbrio é fundamental. Quando nós nascemos, ainda bebezinhos, é equilíbrio para tentar ficar de pé. Depois, na adolescência, é equilíbrio, tanto para estudar, quanto para ter amigos, quanto para galgar os sonhos. E depois, na melhor idade, é equilíbrio para ficar de pé. Né? Então, assim, o quanto mais a gente poder cuidar do corpo e da mente, né, tudo facilita mais. A gente tem que enxergar um grau de longevidade. Né? Eu gosto muito de um pensamento do Sun Tzu, da Arte da Guerra, que ele fala assim: o rio atinge os seus objetivos porque aprendeu a contornar os obstáculos. E nem sempre a gente flui como a água. Né? A gente está indo ver uma montanha e a gente para. Né? Se a gente fosse contornar, pode dar mais trabalho, mas a gente atingiria melhor os objetivos. Né? Eu, há 22 anos atrás, eu pesava uns 90 quilos, hoje eu estou 84. E eu peguei um câncer de intestino.
Operei, 6 meses de quimioterapia, fiquei bom. Só que aí os médicos falaram, olha, como a medicação é muito pesada, você tem que se alimentar muito bem. E eu cheguei a 108 quilos. Mas aí logo que depois eu melhorei, eu procurei voltar ao que era porque tem que ser isso mesmo, né? Por um determinado momento você pode se adequar a uma situação, mas depois você tem que voltar à normalidade. O que acontece? Tem vários fatores que levam a essa mudança de peso. Um deles, pela própria doença, né? Porque quando você tem um processo metabólico de uma doença, ela transforma também todo o metabolismo. Então, muitas doenças, elas exigem mais nutrientes, né? E o corpo, ele é tão sábio que ele sabe a forma, né, de pedir essa comida, te dá vontade, te dá fome. A outra questão também é porque emocionalmente a pessoa fica mais vulnerável quando ela está doente, né? Ela precisa de um tratamento, ela precisa resolver questões para que a doença também entre em remissão. Então, uma série de fatores ali que a comida também gera esse conforto para a doença. E uma coisa que é obviamente que acontece é que a pessoa busca cura, né? E a gente sabe que o poder da cura dos alimentos, né? E a gente tem que ir atrás disso, porque embora a medicina esteja muito avançada e tenha tratamentos, né? O alimento que você se alimentou Sim. naquele momento te deu o alimento de corpo e alma. Exato. Né? Não foi? E aí quando você viu que a doença estabilizou, que resolveu, o corpo naturalmente passa por um processo, né? Muitas vezes forçado de emagrecimento, né? Como é o caso de depressão, como é o caso de outras questões mais profundas ou doenças que realmente mexem no metabolismo. Ou naturalmente, né? Quando a pessoa passa aquela fase, né? E aí eu queria saber assim, o que sempre existe um alimento que ele além de afetivo, ele vira de alguma forma uma esperança para a pessoa, né? Que é aquele alimento que tem a função física, biológica da cura, né? A gente sabe que muitos alimentos hoje ajudam nesse processo. Você teve algum esse alimento, alguma coisa que você fala? Olha, eu falo pro pessoal, até os 30 e poucos anos de idade, eu achava que não precisava nem de hospital, nem nada, assim, nem convênio, nem nada. Tinha uma saúde perfeita. Fiz muitos esportes na juventude, só que quando eu estava com quase 40 anos, eu tive um problema, 2 gastrites e uma úlcera e 2 gastrites simultaneamente. Eu estava num projeto muito grande, eu não conseguia nem parar para almoçar, só tomava café, aquelas coisas assim. Então, e aí eu falei, opa, eu preciso dar uma parada. Não é assim que isso é uma máquina. Eu estou ajudando a máquina a empresariar, a máquina dos outros, mas essa máquina aqui eu tenho que fazer ela voltar a reagir melhor. Né? Então, hoje eu tenho eu estou aposentado, né, quase 71 anos, então eu tenho eu como de tudo, né, mas eu tenho assim, e como as proteínas todas que eu preciso. Né, e para a vista eu como cenoura quase todos os dias, como pelo menos um tomate por dia, castanha do Pará, nozes, castanha de caju. Tem uma alimentação bem variada, né? Bem variada. Aprendeu ao longo dos anos o quanto isso é importante, né? Porque chegar nessa idade com tanta vitalidade, com saúde, né? É um orgulho você poder falar, eu passei por muita coisa, né? Como foi uma gastrite, no caso, né? Que a gente pode perceber que o jovem, ele tem essa ânsia, né? De conquistar as coisas, de fazer. E essa relação nossa com a comida, no momento que a gente não sabe como se alimentar, também, né? Que a gente pega um alimento de fora, né, que é uma coisa externa, e introduz aquilo. E não vai só o nutriente, né? Ali vai conceito, ali vai emoção, Exato. Ali que é o que gera, muitas vezes, uma gastrite, uma doença. E aí você passou ao longo desses anos e conseguiu superar, e hoje tem uma alimentação, uma calma, né, para poder... E há 12 anos atrás, eu tive um câncer de próstata, operei, né? Fiquei bom também. E em janeiro do ano passado, eu fiquei surpreso porque uma metástase ficou escondida há 10 anos nos ossos.
Então eu estou me tratando agora de câncer nos ossos, mas todos os índices PSA estão bem satisfatórios. Né? Só que assim, a vida toda eu sempre tive uma escalada muito rápida das coisas. Eu não consigo parar. Ou seja, eu durmo 6 horas por noite com qualidade, né? Com qualidade, né? E eu sinto assim, quando a gente não para, a vida também para a gente. Então, às vezes, eu sou obrigado. Em dezembro do ano passado, eu tive um descolamento de retina, agora no olho direito. Né? Foi feita uma cirurgia com gás em janeiro, mas ela não deu muito resultado. E em fevereiro eu fiz uma com óleo de silicone, que eu vou retirar agora, 4 de junho. Mas é tranquilo, ou seja, eu preciso aproveitar esse tempo. Né? Uhum. Então, como eu tive que ficar 90 dias olhando para o chão, eu falei, não posso ficar me queixando. Isso daí foi porque a vida me fez parar para eu conseguir fazer algumas coisas que estavam no radar, mas eu não tinha conseguido fazer. Então eu rascunhei a estrutura de 8 livros. Agora que eu já vou ficar bom, já sai isso daí. Então é tudo ganho, ou seja, eu considero assim, tudo que você colocar uma intensidade boa, né? Igual esses 15 minutos nossos aqui para mim é uma dádiva, é um presente, tá? Ou seja, eu ter a honra de te entrevistar, pessoa tão importante, com tanto conhecimento, né? Isso me faz muito bem, tá? Então, gratidão mesmo. Eu fico agradecida de você compartilhar coisas tão pessoais na vida, né? Mas é uma mensagem importante também para as pessoas, né? Saber que a televisão, ela proporciona a gente se libertar também, conhecer pessoas, dividir dores, Isso. encontrar apoio, né? E descobrir respostas também, porque a gente compartilha com outra, a gente leva o outro a refletir também sobre isso. Eu espero que esse momento, né, você possa contar com a ajuda total, o que você precisar de mim, a gente está aqui junto nessa caminhada. Eu agradeço pelas portas abertas, né, que a gente tem uma missão aí também muito gostosa pela frente, e trabalhar isso junto com você, com o pessoal, vai ser muito gostoso. Eu fico muito agradecida. Eu agradeço imensamente e te desejo muito sucesso. Eu já tenho certeza absoluta, eu vi algumas gravações suas, você tem assim uma serenidade impecável, tá? E vasto conhecimento para condução aí de algo muito especial. Então, amém. Gratidão e felicidades aí. Amém. Obrigado. Obrigada. Internautas, os agradecimentos então a essa fantástica doutora que vai nos brindar com os seus conhecimentos a partir de agora. Né? Nós finalizamos então mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.